A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Boa tarde a todos. Pediu a gentileza, por favor, de escreverem nas perguntas se estão ouvindo bem. Maravilha, muito obrigado, pessoal. Bom, novamente, boa tarde. Bem-vindo a mais um evento TOTOS Responde ECF 2021, né, ano calendário 2020. Eu sou Douglas de Andrade, faço parte do time da consultoria de segmentos da TOTOS, tá? Eu represento a TOTOS em alguns grupos piloto aí do SPED, e de nota fiscal de serviços também nacional. Hoje a nossa dinâmica, vamos falar, né, da parte conceitual da ECF, falar sobre o layout 7, que é para a entrega desse ano, né? Depois vamos ter a parte do produto, tá? O Ricardo Ferreira está aí com a gente também na apresentação. Então, fazendo essa primeira parte aí conceitual, depois entra o Ricardo, e aí depois ao final vai estar aberto aí para dúvidas, tá? É, as dúvidas elas só podem ser postadas aí na aba perguntas, tá bom? Não é possível por aqui fazer via áudio, tá? Então, quem quiser no decorrer da apresentação já pode ir postando as perguntas aí, que ao final aí o Ricardo, a gente vai respondendo aí do que for da parte conceitual, eu respondo, e do produto o Ricardo, tá bom? Lembrando que esse webinar, tá, ele está sendo gravado, então a partir de amanhã ele vai estar disponível no canal do YouTube da TOTS, depois eu vou mandar o link aqui para vocês, então pode ser revisto lá no canal do YouTube. E também, quem tiver interesse pode baixar o material aí em PDF, tá? Tanto da parte conceitual quanto da parte do Ricardo que irá apresentar aí também. Tá na aba documentos, já pode fazer o download. O download só é permitido, tá? Só é possível fazer durante a apresentação. Então vamos lá, pessoal. Mais uma vez agradeço a participação e bom evento para nós. Bom, eu vou falar um pouquinho da ECF, da parte conceitual, já não é uma obrigação nova, né? Foi instituída a partir da entrega de 2015 aí, pelo meio do SPED, então vieram ECD, outros módulos do SPED, e a ECF é um módulo complementar. Para 2020, para o ano calendário 2020, temos a publicação do Layout 7, aí, que foi feito através do ato aí da Receita Federal 86/2020, referente ao ano, para o ano calendário, e também entregas, né, situações especiais 2021. E eu gostaria de falar também dessa instrução normativa número 2004, tá? Que ela foi publicada 18 de janeiro de 2021. Na verdade, ela só consolida algumas informações que nós já tínhamos referente a ECF, tá? Então não tem nada de novo. O que a Receita Federal fez foi consolidar tudo que vinha sendo meio que remendado ali, né? Então eles consolidaram nessa instrução normativa. Aqui é uma breve introdução do SPED, né, que visa promover a integração entre o fisco, racionalizar e uniformizar aí as obrigações acessórias e tornar mais célere aí mais célere a fiscalização, né, a auditoria eletrônica do fisco também. Com isso, se torna mais fácil o fisco fazer o cruzamento das informações. E aqui eu gostaria de falar, tá? No mês passado nós tivemos um evento sobre ECD, e aí eu já havia comentado, mas como impacta diretamente na ECF, acho que cabe aqui complementar, tá? Acho que o som está cortando. Vê se melhorou, por gentileza. Não tá cortando, pra mim tá indo bem. Tá, então beleza. Pedir a gentileza, pessoal, caso o som esteja picotando, atualiza a página aí, por gentileza, tá bom? Essa ferramenta aqui às vezes tem que dar uma atualizar e dar um refresh, tá bom? Então, aqui eu gostaria de falar para vocês sobre da ECF, tá? Então, em maio, a Receita Federal notificou aí 58 mil contribuintes, tá? Empresas, no caso, né? Por alguma inconsistência na ECF do ano de 2018 e 2019, ano calendário, tá? Então, através do cruzamento de informações, foram notificadas. Então, um ponto importante,
Caso você tenha acesso ao portal ECAC lá da Receita Federal, verifique a caixa postal lá, ou caso seja um terceiro que faça para a empresa, né? Verificar a caixa postal, porque a Receita Federal ela não está só penalizando, tá? Então ela encontrou alguma inconsistência e ela está dando prazo para regularizar a ECF até o dia 12 de julho. Então, até o dia 12 de julho não vai ter nenhuma penalidade por alguma inconsistência lá, caso a empresa tenha recebido essa notificação. Então, eu achei legal que a gente falar disso, né? Tem um prazo aí até dia 12 de julho para regularizar lá ou retificar a ECF, tá bom? Eu vou falar também do prazo para retificação, que já consta no manual da ECF, mas aí isso aí eu falo na parte que a gente chegar aqui na nossa lâmina. Bom, o objetivo da ECF, né, ela veio substituir a DIPJ, então o que ela visa? É a apuração do imposto de renda e da contribuição social. Então, basicamente é isso daí, né, a parte fiscal aí da tributação. E também o LALUR, né, que está incorporada dentro da ECF, é a parte A do LALUR, onde são as adições e exclusões aí que vão para influenciar na apuração do imposto, né? E a parte B, que são os controles dos saldos aí para futura tributação, né? Onde serão para evidenciar aí e controlar os saldos aí para geralmente aquelas receitas diferidas ou algum outro tipo de provisão. A obrigatoriedade de entrega da ECF são para todas as pessoas jurídicas, né, inclusive imunes e isentas, tributadas pelo lucro real, arbitrado ou presumido. A ECF não é obrigada, tá? Aqui tem no cantinho aqui o exceto, né? As empresas do Simples Nacional não têm obrigatoriedade, órgãos públicos e autarquias e fundações públicas, as empresas jurídicas que não tenham efetuado qualquer atividade operacional, isso aqui inclui patrimonial, tá? Então a gente costuma falar em todo o evento, porque às vezes teve uma empresa lá que estava inativa, mas vendeu um patrimônio dessa empresa, né? E aí já descaracterizou a inatividade. Então precisa ver se teve alguma coisa para entregar esse F, tá bom? E também não está obrigada as empresas que fazem o demonstrativo aí por livro caixa. As empresas do lucro presumido, né, que podem fazer pelo livro caixa. Porém, aqui tem um detalhe: caso a receita bruta no ano anterior, tá, seja superior a R$ 1.200.000, ela também, mesmo fazendo o livro caixa, tem que entregar a ECF. Mas essa aqui é mais para quem apura pelo lucro presumido. Bom, até o momento não saiu nenhuma postergação aí de data, né, uma prorrogação. Então, como a ECD, no caso, a Receita Federal fez uma publicação um mês antes do prazo, então a ECF permanece, né, até o momento, até o último dia de julho, tá? Então, no mês que vem aí. E em situações especiais, até o terceiro mês subsequente à situação especial. Porém, se ocorrerem entre janeiro e abril, é até o último dia útil do mês de julho também agora. Para quem chegou depois, tá, pessoal? Só falando para reforçar, esse material está na aba documentos, tá? Então não tem necessidade de talvez de print aí nada, é só baixar aí na aba documentos, já consta aí o PDF, tá bom? Bom, penalidades. Então, quem não apresentar ECF, né, a não ser as empresas de lucro real, que tem um outro tipo de penalidade, né, que é com base no lucro líquido, ou então naquela apuração antes do imposto de renda e da contribuição social. Mas aqui a norma geral, por exemplo, para empresas do presumido, né, é multa equivalente a 0,5% do valor da receita bruta, para que não atenderem os registros, né, os respectivos registros, multa de 5% sobre o valor da operação, aos que omitirem, né, ou informarem incorretamente, e multa de 0,2% por dia de atraso, limitado a 1% da receita bruta. Lembrando sempre que essa situação aqui, para as empresas que apuram pelo lucro real, tem uma outra sistemática aí de penalidade, tá? Mas espero aí que ninguém precise conseguir fazer uma boa entrega aí. Bom, a retificação da ECF ela pode ser feita em até 5 anos, tá? No manual desse ano consta lá a informação que pode ser retificada, porque a Receita ela
ela sempre conta com o prazo do primeiro dia útil do ano seguinte, aí do período de apuração. Então, consta lá que até a ECF de 2015, tá? Ela ainda pode ser retificada. Então, caso você tenha alguma inconsistência em 2016, 2017 e verificou isso, né, achou que já tinha passado o prazo, está no prazo ainda para fazer a retificação e ficar aí nos conformes, tá? E não sofrer uma notificação. Um ponto importante dos lançamentos extemporâneos, ele é da ECD, né? Mas ele tem impacto na ECF, porque caso ele altere a base de cálculo do IR, esse lançamento altere a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, vai ter que ser retificada a ECF, tá? Então, bastante atenção para isso. Não é só porque fez o lançamento extemporâneo, tem que verificar se não teve impacto aí na apuração do imposto de renda e da contribuição, né? E afetou a ECF, caso tenha afetado, né, a apuração, tem que retificar a ECF. E lembrando também que tendo alguma alteração, tem que ser feita a retificação da DCTF também para informar lá o valor dos débitos. Bom, assinatura digital, né, através do certificado do tipo A1 ou A3. Então, toda ECF deve ser assinada por um contador e um responsável da empresa. Acho que um ponto de atenção aqui, muitos, né, já sabem disso, mas cabe a gente aqui reforçar. Verificar a validade do certificado digital, tá? Para não deixar aí para a última hora, ver como que está a validade desse certificado. E também no caso aí da procuração eletrônica disponível lá no ECAC, porque ela tem um período lá que você pode fazer disponibilizar essa procuração, né, para um terceiro. Então verificar se está na validade, porque nos últimos dias da entrega costuma o site lá ficar bem congestionado lá no ECAC, tá bom? Os blocos da ECF não tivemos alterações, né? Então o bloco 0 mais parâmetros mesmo lá de tributação, né? Informações da empresa. O bloco C são as informações recuperadas da ECD, para aquelas empresas que estão obrigadas. O bloco E, informações recuperadas da ECF anterior. Vou falar disso também, mas mais para as empresas que apuram pelo lucro real. Bloco J, plano de contas e o mapeamento. Bloco K são as contas contábeis referenciais, né, do saldo das contas. E aqui vai depender, os demais blocos, o L, o L é para empresas do lucro real, né? O M aqui para apuração do Elalur. E o N é a apuração do E, quer dizer, o M para os ajustes e o N aqui é o cálculo do imposto do IRPJ e a contribuição social. O bloco P só vai ser utilizado por aquelas empresas do lucro presumido, bem como o bloco Q também é um demonstrativo de caixa, então, dependendo da tributação, alguns desses blocos aqui eles não vão ser preenchidos, tá? O bloco V, DEREX, a utilização de recursos em moedas estrangeiras, para quem utiliza tem que informar. Bloco W apresenta informação país a país. E o bloco X tivemos algumas alterações, tá? Então são informações econômicas, principalmente no que tange as empresas que têm operações aí de importação e exportação. Então foram incluídos dois registros lá, tá, dentro do bloco X, tá? Mas é só para quem tem operações aí com o exterior e faz importação também. O bloco Y, informações gerais, não tivemos muitas alterações, e aquelas informações referente à folha de pagamento que iam na ECF, elas já foram extintas, né, porque já estão no E-Social. O bloco 9 é o de encerramento, né? Bom, aqui vamos falar da recuperação da ECD na ECF. Então, para as empresas de lucro real, todas as empresas que apuram pelo lucro real têm que recuperar ECD na ECF. Para as empresas também do lucro real, é obrigatória a recuperação da ECF imediatamente anterior, né, do ano anterior. E para as empresas que estão do lucro presumidos ou imunes e isentas, que estão obrigadas a entregar a ECD, também tem que recuperar a ECD na ECF, tá? Então tem obrigatoriedade da ECD, mesmo se uma empresa de lucro presumido, ela obrigatoriamente tem que recuperar aqui na ECF. Bom, agora no último dia 7, né, de junho foi publicada a versão 7.0.5,
do validador. Então, se você já revisou sua ECF, já está tudo pronto, é bom enviar, né? Já transmitir, por quê? Se vier um novo validador, vai ter que fazer toda aquela montagem, né? Enfim, tem que fazer novamente aí, eles não geralmente não estão aceitando, tá? Com uma versão anterior aí a transmissão. Bom, pessoal, eu estou chegando ao fim dessa minha participação aqui, mas eu gostaria de falar para vocês sobre o espaço legislação da TOTUS, tá? Nesse espaço aqui, administrado pela consultoria de segmentos, e aqui nós publicamos diversos assuntos aí de legislação, tudo que sai de alteração. Temos outras utilidades lá também, como um calendário de obrigações fiscais, tá? Tanto de obrigações fiscais, federais, municipais, tá bom? E também um portfólio aí das nossas linhas de produto. Deixa eu entrar aqui rapidamente para você, que aí eu já passo, eu vou navegar aqui com vocês e eu já passo a bola para o Ricardo. Eu estou com um probleminha aqui. Eu vou colocar no link, tá? E depois aí da participação do Ricardo, eu volto com vocês e faço a demonstração do espaço legislação. Até aqui eu agradeço. Daqui a pouco eu volto aí e faço uma demonstração para vocês do espaço. E agora eu vou passar aí para o Ricardo Ferreira, que vai falar aí sobre o produto, tá bom? Ricardo, eu vou passar para você, tá bom? Beleza. Beleza, pessoal. O Ricardo vai dar sequência aí. E até aqui, obrigado. Continue com a gente. Olá, pessoal. Boa tarde. Aqui quem está falando é o Ricardo Ferreira. Eu gostaria só de saber rapidamente se vocês estão conseguindo me ouvir normalmente, se tem algum problema no áudio, alguma coisa. Se puder rapidamente posicionar ali na caixa de perguntas. Tá ok, Ricardo. Tá todo mundo respondendo aqui. Obrigado, Beleza. pessoal. Bom, pessoal, primeiramente, só para me apresentar, tá? Eu sou Ricardo Ferreira, eu sou analista de suporte da TOTUS, né? Eu trabalho no setor da linha DataSul Controladoria, tá? Trabalho na TOTUS já há 8 anos e 7 meses. Bom, primeiramente, vou falar na apresentação daqui do evento do ICF Responde, eu vou falar primeiro dos pré-requisitos para a geração do arquivo do ICF, depois vou citar todas as etapas, as alterações que foram disponibilizadas no produto para se adequar ao layout 700, citar os links de material de apoio e, por fim, eu vou abrir o espaço para dúvidas. Com relação aos pré-requisitos, primeiramente tem a apresentação, a aplicação do pacote de apoio do SPED, do SF 2021, tá? O layout 700 ele foi disponibilizado no console de atualização através dos fix ou patches, né? 12.26, 12.28, 16. Se você tiver na versão 12.29, foi liberado no patch 10 e para 12.31 foi liberado no patch 5, tá? E para os clientes que já utilizam a versão 12.32, essa versão já tem a atualização do pacote do ECF, tá? Não sendo necessário fazer a atualização e nem alteração de dicionário, ela já está adequada ao pacote do ECF, tá bom? Outro pré-requisito é o relacionamento do plano referencial, cadastrado no programa UTB 119. Eu ainda coloco essa informação por causa da obrigatoriedade da conta referencial para o ECF. Né? Sem a conta referencial, você não consegue gerar
não consegue validar o arquivo do ECF, ele vai apresentar erro na validação. Tá? Mas o nosso produto até já impede você de tentar enviar o arquivo do SPED contábil, né, de fazer a geração do arquivo do SPED contábil sem informação de conta referencial. Tá? Ele vai apresentar erro na hora de você fazer a extração do diário geral. Mas caso alguém faça alguma alteração manual, alguma coisa no arquivo, saiba que essa questão ela pode gerar erro na validação do ECF. O outro pré-requisito é o arquivo do SPED contábil já transmitido para a Receita Federal pelo PGE. Tá? Então, você só vai poder fazer a geração, a validação do arquivo do ECF, a geração, todos esses processos, quando o arquivo do SPED contábil referente ao calendário atual, ele já estiver validado e assinado, né, no PGE referente ao SPED contábil. Tá? O outro pré-requisito é a importação de layout pelo programa LF0301. Tá? Esse ano nós tivemos liberações de algumas tabelas e de alguns campos por bloco M, por bloco N, por bloco X, né? E para que a tua base se adeque a esse layout, né, a essas liberações, né, é necessário você fazer a importação do layout 40 pelo programa LF0301, para que esses campos, essas tabelas apareçam lá no programa LF0203. Tá? Essa importação de layout ela não tem nada a ver com a geração do arquivo, não tem nada a ver com a formatação do arquivo. É somente para que as tabelas apareçam corretamente no programa LF0203. As etapas do ECF. Primeiramente, nós temos a geração do arquivo do ECF pelo programa LF0226. Tá? Em seguida, você, com o arquivo gerado, você faz a importação dele dentro do PGE da Receita Federal. Em seguida, você recupera o arquivo do ECD no PGE, dentro do PGE da Receita Federal, sendo esse arquivo o arquivo do SPED do calendário atual, né, que seria o calendário 2020. Em seguida, você faz a recuperação do arquivo do ECF 2020, calendário 2019. Tá? Isso tudo para criar os blocos C e E dentro do processo do ECF. Em seguida, você faz a validação do arquivo do ECF. E caso não tenha nenhum erro, aí você procede com a transmissão do arquivo do ECF. Tá? As alterações que foram disponibilizadas para o layout 700. Primeiramente, uma informação importante, tá? É que quando você for gerar o arquivo do ECF pelo programa LF0226, existe um campo chamado versão. Ele aparece na aba seleção. Tá? É a primeira aba do programa LF0226 e é um dos primeiros campos também que aparece. Esse campo versão, você tem que informar o valor 0007. Esse campo ele é caractere. Tá? Ou seja, se você informar a versão 7, sem informar os zeros na frente, o arquivo ele vai ser gerado com formato incorreto. Se você informar 07 ou 007, também dá errado. Tá? Tem que informar os 3 zeros e os 7. Tá? Se você não fizer isso, o sistema não reconhece que você está gerando o layout, o arquivo do ECF no layout 7.00. Tá? E aí ele vai causar erros, inclusive na importação do ECF dentro do PGE da Receita Federal. Uma alteração que nós fizemos foi para o registro 0000, que é o registro de inicialização do arquivo, né? Para o campo 3, para o campo 6, foi disponibilizado a opção resultante de mudança de qualificação da pessoa jurídica. Essa opção ela não existia até o ECF do ano passado. Então, quando você ia gerar o arquivo do ECF, ele tinha as opções 0, 1, 2 e 4. O 3 não existia e foi criada essa opção 3 para esse ano. Tá? Foi criada na Receita, né, no Manual da Receita, e a gente disponibilizou isso no produto. A outra alteração é também no campo 7.
que é o campo situação especial. Nesse campo, a gente disponibilizou a opção a mudança de qualificação da pessoa jurídica. Essa opção 7 também não existia. Ele vinha com a opção 5, 6 e pulava do 8 e o 9. A opção 7 não vinha até a versão 6.0.0. Outra alteração que nós fizemos foi, para se adequar ao layout, foi a exclusão do campo 04, tá? Então, se você comparar o registro 0010 em relação ao ano passado, ele tem um campo a menos, foi excluído o campo 4, que é a opção pais, tá? Não é país, é pais. Esse campo ele não existe mais. A outra alteração foi no registro 0020, foram excluídos os campos 14, 15, 19. Essas informações apareciam até o ECF do ano passado, esse ano já não aparecem mais, tá? A outra alteração que nós fizemos foi no bloco X. São 5 registros que tiveram alterações, tá? São os registros X280, X300, X305, o X320 e o X325. Todos eles têm vários campos novos para cada um deles. Esses registros já existiam no ECF anterior, tá? Só teve inclusão de campos para cada um deles. Com relação ao bloco Y, tivemos uma exclusão de registros. Foram 6 registros excluídos, então, até o ano passado, se fosse necessário, você apresentava a informação no Y540, Y550, 560, 580, Y671, Y690, esses registros não são mais necessários incluir informação, tá? Então, eles nem existem mais as tabelas, lá no programa LF0203, foram excluídas as tabelas, porque não é mais necessário entregar essas informações, tá? Isso é algo que foi liberado também no Manual da Receita Federal. No registro Y720, nós tivemos a inclusão de 2 campos, que foi o campo 5 e o campo 6. O campo 5 é intimação e o campo 6 é intimação atraso. Tá? Até o ano passado, o registro Y720 tinha 4 campos, agora tem 6. A outra alteração que nós fizemos no produto, ela não foi liberada especificamente para o layout 700, ela foi liberada no passado, se eu não me engano, em novembro, tá? Em novembro de 2020, nós liberamos no produto os blocos M e N, tá? Eles podem ser gerados lá pelo programa LF0203. Tá? A gente não tinha essa disponibilidade no produto e isso foi liberado após solicitação de muitos clientes que preferiram fazer isso através do nosso produto, né, ou através de inclusão manual no programa LF0203, ou através de importação genérica pelo programa LF0303. Tá? Até o ano passado, as informações do LALUR e do bloco N, eles eram feitas diretamente no PGE da Receita Federal. Você tem que incluir os registros manualmente por lá. Esse ano a gente tem a possibilidade de fazer diretamente no produto. Aqui nessa questão do material de apoio, eu cito os links, né, que nós temos disponíveis com artigos, tá, lá no portal de clientes. Então, se você clicar nesse link referente à lista de artigos, ele vai trazer os artigos de ECF que nós temos, tá, lá no portal do cliente. E no TDN nós temos 2 documentos. Um é o tutorial, que traz as informações da liberação do SPED para esse ano de 2021. E o outro é a documentação geral, que é constantemente atualizada para a equipe de desenvolvimento. Então, quando tem alguma novidade no produto para o ECF, essa documentação ela é ajustada. Tá bom? Antes de abrir espaço para dúvidas, eu vou até acessar ali os links, tá? Do tutorial. Esse link aqui, se vocês acessarem ali a apresentação, vocês conseguem visualizar os 2 PDFs, né, os 2 documentos, né, para fazer o download. Esses links aparecem ali nos documentos, tá? Esse tutorial, o DSF 001, traz as informações com relação à atualização. Então, aqui tem a informação, né, que eu já citei, né, das liberações do pacote, né, então você faz a atualização
via console até esses FIIs, até esses PETs citados, tá? E aqui a gente tem a questão do boletim técnico, tá? Dentro do boletim técnico, eu citei o que eu citei aqui na apresentação, e inclusive aqui traz, tá? Eu citei somente os registros, tá? Por não tornar muito uma informação que talvez não seja tão necessária, né? Mas aqui traz detalhadamente os campos que foram inclusos, tá? Para cada um dos registros do bloco X, tá bom? Então, se vocês quiserem saber quais foram os campos, são esses campos que estão citados aqui no boletim técnico, tá? Então, basta você acessar esse link aqui, né? Do tutorial e acessar aqui o boletim técnico. E, por fim, tá? Aqui no link, no item 02, nós temos as liberações especiais do pacote. Essas liberações que nós temos, tá? Elas têm para cada uma das releases, tá? 12.28 até o 12.32, e para cada banco tem o seu link. Então, por exemplo, você tem a versão 12.31 atualmente, tá? E você tenta gerar o arquivo você quer gerar o arquivo do SCF. Então, a indicação é que você esteja atualizado no FIX ou 12.135 ou 12.131.6, por exemplo, tá? E, além desses FIX, vocês teriam que baixar essa liberação aqui, tá? Ou do Banco Progress, do Oracle ou do SQL, para que, se apresentar algum erro na hora de gerar o arquivo do SCF ou na validação, se vocês não atualizarem, pode ocorrer alguns erros que já foram tratados. Então, o ideal é que vocês também baixem essas liberações especiais, tá? Claro que de acordo com o release e o banco da sua base. Aplicando essas liberações, se acontecer algum erro durante o processo, alguma situação de dado, ou você talvez está simulando algum erro novo que ainda não foi simulado internamente, tá? Mas se você tiver com a base totalmente atualizada, os erros que já simulamos internamente ou algum outro cliente já simulou, nós já tratamos, tá bom? Então, se acontecer algum erro, alguma coisa, é por causa de alguma situação, de algum dado novo, alguma informação que está incorreta dentro da base, tá? Então, a indicação é que vocês atualizem o FIX, tá? E também baixem essas liberações especiais e apliquem na base, tá bom? Aqui no DCF 002, né, nós temos outro tutorial que daí traz as informações gerais do ECF, tá? Esse documento ele está bem completo, ele é constantemente atualizado pela equipe de manutenção, tá bom? Então ele traz as informações de todos os blocos, né? E também de todos os registros. Ele começa pelo bloco, aqui a geração do arquivo, né? Pelo programa F0226, e depois ele vai citando bloco a bloco, tá? Para cada detalhamento, tá bom? Ele é um documento, embora ele é bem extenso, tá? Eu entendo que vale a pena aqui, ó. Ele começa a informação de cada um dos registros, né? De onde estão cada um dos registros. Ó, registro 0020, que significa cada um dos campos, como assinalar e tudo mais, né? Então ele traz todo o detalhamento para você fazer a geração. É um documento muito bom, tá? Ele está bem detalhado, tá? Ele responde a muitas das dúvidas que vocês vão ter sobre a geração do arquivo, tá bom? Seria isso então, pessoal. Eu vou abrir agora o espaço para dúvidas, tá? Aí eu vou aguardar as perguntas que vocês venham a ter sobre o ECF. Ricardo, posso pedir uma gentileza só demonstrar o espaço legislação e aí eu já retorno para a sua tela, tá bom? Enquanto você verifica as questões aí, por Beleza, favor. só um minutinho que eu vou devolver, tá bom? Fechou. Você está vendo a tela do espaço e legislação, né, Ricardo? Por favor, só para... Sim, estou vendo. Ah, legal.
Então, pessoal, esse aqui é o espaço legislação da TOTUS, tá? Eu já vi que tem perguntas ali sobre prorrogação, né? Mas vamos pegar aqui do início. Então, aqui, ó, nós temos um aplicativo aqui, uma matéria aqui sobre aplicativo aí de cálculo de INSS, tá? Então, nesse espaço não são só informações fiscais, temos trabalhista, de LGPD, temos bastante materiais aqui, tá bom? Temos aqui também, ó, uma orientação sobre ECF, tá? Do material de ECF, sobre tudo o que envolve a ECF e também para a página centralizadora. E aqui as últimas notícias, as principais alterações de legislação no momento, tá bom? Eu vi que tem perguntas ali, então caso saia alguma prorrogação da ECF, né? Nós publicamos aqui nesse espaço. É só você fazer o cadastro aqui, vai pedir o e-mail, tá? E todas as terças nós enviamos um RSS, ou então pode consultar esse espaço aqui todo dia, que ele é diariamente atualizado, tá bom? Só pegando mais um gancho aí sobre a prorrogação, no caso da ECD, tá? Eles prorrogaram aí um mês antes. Então, se houver prorrogação para ECF, a gente entende aí, pode ser no mesmo prazo, tá? Era isso aí, Ricardo, eu vou devolver para você. Obrigado, tá? Beleza. Bom, a primeira pergunta que veio do Wilson é com relação à entrega, né, das duas obrigações fiscais, né, que é o SPED contábil e o ICF, né, que no momento eles estão com a data 30 de julho de 2021, né. Assim, Wilson, no momento é essa data que nós temos, tá? O SCD foi adiado até o dia 30 de julho de 2021, tá? Eu acredito que por o SF ele vai haver uma prorrogação, tá? Não sei se vai até agosto ou se vai até setembro. Ano passado a prorrogação ocorreu no início de julho, tá? Como o SPED contábil ele teve a prorrogação no início de maio e a entrega era até o dia 31 de maio, se não me engano, até o dia 31 de maio, eles prorrogaram no início do mês de maio até julho, tá? Então, é possível que tenha algum anúncio lá no início do mês de julho, é possível que a Receita Federal anuncie que a entrega do ICF vai ser adiado até agosto ou setembro e tudo mais. Então, acredito que vai ocorrer. Mas, por enquanto, as duas obrigações estão com a mesma data. Tá? Quais os passos para gerar o ECF no caso de sócio extensivo, de SCP? No caso de SCP, tá? Quando você vai gerar o arquivo do ECF, ele tem esse campo aqui, ó, não sei se está vendo a minha tela, aqui é o indicador do tipo de ECF, tá? Nesse indicador do tipo de ECF, você vai ter três tipos diferentes, tá? Vai ter aí o indicador 0, o 1, a empresa participante, né? Ou 2. Então, você vai para a empresa principal, você vai indicar a informação 1, e quando a empresa é SCP, você vai informar a opção 2, tá? E embaixo vai ter também o campo da identificação da SCP, tá bom? Mas seria isso, ele é lá no programa LF0226, na aba seleção. Seria esses três campinhos aqui, tá? O indicador do tipo da SCF, a identificação da SCP e a quantidade de SCP da pessoa jurídica, tá? Mas esse documento aqui, o DCF 002, que está citado ali no PDF que eu enviei, né, que tem o link, ele traz esse detalhamento de como gerar as informações. O Júnior pergunta, como foram excluídos os registros da tabela do Y, do bloco Y? E se a empresa tinha dados nas tabelas, como fica? Talvez eles não tenham eliminado a tabela, tá? Até teria que acessar ali o programa LF02, 03,
Talvez ele não tenha excluído a tabela, tá? Mas é isso. Para o SPED, para o ECF, eles excluíram os registros, tá? Talvez até as tabelas ainda apareçam lá no LF0203, tá bom? Sobre montar o LaLUR no DataSul, no LF0203, tem algum manual ou exemplo? No caso, meu Júnior, nós não temos manual, porque esse bloco, tanto o M quanto o N, como os demais blocos que a gente trabalha com a inclusão de informações diretamente pelo programa LF0203, o que nós disponibilizamos são os registros, as tabelas, com os campos que são exatamente iguais aos pedidos no layout. Tá? Então, o que aparecer de campo lá nas tabelas do LF0203, o que você cadastrar em cada um dos campos é o que vai aparecer no arquivo do ECF que você for gerar. Tá? Até o ano passado, quando você precisava entregar dados do LaLUR, você ia fazer o quê? Cada campo você preenchia uma informação. Vai incluir o primeiro registro, inclui uma informação. Vai incluir o segundo campo, inclui a informação, e assim por diante. Tá? A mesma coisa vai ocorrer também lá no programa LF0203. O bloco M ele tem várias tabelas, tá? Porque o bloco M tem vários registros. Então, cada registro tem uma tabela específica para ele. E cada tabela vai ter os seus campos. Tá? E cada campo vai ter a informação que você vai incluir e vai aparecer no arquivo do ECF. Tá? Então, não tem assim um manual. A inclusão é puramente intuitiva. Você vai ver qual que é o nome do campo. Aquele campo que aparecer ali é o campo que também está no manual do ECF. Tá bom? O Danilo pergunta, a inclusão no programa LF0203, a inclusão no LF da possibilidade de incluir as informações do bloco M permite a migração de informações do LaLUR para o LAX igual ao programa do ECF? Olha, Danilo, eu não entendi a tua informação, tá? O que nós temos lá no programa LF0203 é a inclusão de informações para o bloco M e N, e essas informações serão geradas no arquivo do ECF, antes de você importar no validador, tá? Então, cada um dos blocos tem os seus registros, o que você cadastrar no programa LF0203, ele tem que aparecer dentro desse arquivo do ECF que você for gerar, tá? Depois que você gera esse arquivo, você importa no validador e faz a validação. Tá? Não entendi muito bem a tua dúvida com relação à migração. O Vanildo pergunta, estamos na versão 12.1.21.9, poderia informar se é possível aplicar o pacote de apoio nessa versão sem atualizar para o FIX 12.29.10? Não, Vanildo, você tem que fazer atualização porque tem atualização de dicionário. Tá? Uma das coisas, por exemplo, são os blocos X, né? Bloco X, o bloco Y, tem campo novo no bloco Y, por exemplo. Então, você precisa fazer a atualização, porque vai ter atualização de dicionário. Tá? Se você não fizer essa atualização, você não vai conseguir gerar o arquivo do ECF com layout 007. Tá? Se você tentar fazer isso, vai gerar o arquivo errado, fora do layout, vai dar erro na hora de importar dentro do PGE da Receita Federal. Então, tem que fazer a atualização. O Júnior, posso importar por ECF naquelas tabelas? Isso, Júnior. O procedimento do bloco MN é igual ao das demais tabelas, tá? Se eu não me engano, nós temos outros blocos aqui. O bloco V, o bloco W, o bloco X e o bloco Y são registros, né, que você, para incluir informações, se você quer fazer diretamente no programa LF0203, você tem a inclusão de forma manual ou por importação genérica, né, que é pelo programa LF0303. Tá? O bloco M e o bloco N vão funcionar da mesma forma. Tá? O que você já fazia para o bloco V, W, X e Y, vai acontecer situação semelhante para o bloco M e o bloco M. Tá? Com inclusão manual ou por importação genérica.
Uma informação até que eu queria passar também para vocês, que tem gerando muitas dúvidas dos clientes no SPED contábil. Tá? Embora a apresentação aqui seja do ECF, ela acaba gerando erro lá no SPED contábil, e talvez alguém possa ter algum consultor aqui na apresentação, tá? Eu vou passar até uma dica também, tá? Tenho, tenho muitas dúvidas de clientes com relação a informação da conta referencial, tá? Que é o seguinte, quando você inclui uma conta contábil nova na sua base, tá? É necessário saber qual que será a finalidade dessa conta contábil, tá? E sabendo qual que é a finalidade, você também precisa saber qual que é a conta referencial do plano da Receita Federal que será equivalente a essa conta contábil, tá? Por que eu estou falando isso? Porque nós temos muitas situações de erro, que a gente vem atendendo muitos tickets, tá? Com dúvidas, em que você, por exemplo, cria uma conta contábil na base. Eu, por exemplo, criei uma conta chamada caixa, a movimentação em caixa. Aí você cria, claro, não é essa situação, mas só para colocar como exemplo. Aí você cria como caixa e na hora que você faz a referência com o plano da Receita Federal, você usa uma outra conta referencial que não tem nada a ver com o indicativo de que é uma conta de caixa. Você usa uma outra referencial que não tem nada a ver. Inclusive, utiliza uma outra referencial com natureza diferente. Então, por exemplo, a conta caixa. Se você criar uma conta caixa, ela faz parte do tipo ativo, natureza 1, tá? E nós temos muitas situações que você cria uma conta, por exemplo, do tipo ativo, né? E você coloca uma referencial do tipo natureza 4. Natureza 4 é receita, né? É natureza de apuração. E aí não tem nada a ver com conta de ativos, são naturezas completamente diferentes. Então, nós temos vários casos de tickets assim com essa dúvida, tá? E aí pergunta, qual conta referencial que a gente utiliza? As contas referenciais, a gente não passa para o cliente qual conta referencial utilizar, porque isso é responsabilidade da empresa saber qual que é a conta referencial que vai utilizar. Então, quando você inclui uma conta contábil nova na sua base, é necessário ter essa ideia. Qual que é a conta do plano da receita que se encaixa perfeitamente com essa nova conta contábil que eu vou incluir. Sem essa informação, nem adianta incluir uma conta contábil só para incluir. Porque quando você inclui uma conta contábil na base, só fazer a inclusão, beleza. O problema é quando você faz movimentação para ela. A partir do momento que você faz movimentação e contabiliza, gera saldo e tudo mais, isso vai aparecer no SPED e no ICF, tá? Então, é muito importante você saber essa questão. Isso tem gerado muitas dúvidas. Eu tenho achado bem estranha essa situação, tá? Tem gerado muitas dúvidas no SPED e ICF desse ano, tá bom?
Acho que não tem mais nenhuma, né, Ricardão? Por enquanto nós estamos É, sem dúvidas. beleza. Vamos aguardar mais 2 minutinhos, tá, pessoal? E se não tiver mais perguntas, nós vamos fazer o encerramento aí. Para algumas pessoas que nunca utilizaram essa ferramenta, tá? Ela fica em uma setinha, abra perguntas, tá? Que às vezes para algum login ela não atualiza. Então, talvez a pessoa esteja com alguma dúvida, então eu tenho que abrir a setinha aí na pergunta, tá bom? Ricardo, acho que podemos encerrar, tá? Que você vai fazer as considerações finais aí, depois eu finalizo por aqui. Isso. Beleza. Então, só pessoal, obrigado a participação de todos, tá? Só lembrando também que nós estamos à disposição também no suporte, tá? Através de atendimento telefônico, através de abertura de ticket também, tá? E também através do chat, tá? Então, se você acessar o portal do cliente, também tem a possibilidade de acessar o chat para entrar em contato conosco, também tratar dúvidas sobre o ECF e também sobre o SPED contábil, caso alguém ainda esteja trabalhando com isso ou esteja trabalhando com consultoria, né, referente ao SPED contábil. Então, a gente está disponível no suporte para atender as dúvidas sobre as duas obrigações fiscais. Tá? No mais, agradeço a participação de todos. Obrigado, Ricardo, pela apresentação. Foi bom, Ricardo, tocar. No início eu falei, né? Hoje foi publicado um novo validador da ECD, tá? Então, essa é a dica que a gente deixa. Bom, pessoal, em nome da TOTS, eu agradeço a participação de todos, agradeço você, Ricardo, pela apresentação. E no próximo mês nós temos uma outra rodada, tá? Caso não queiram participar, é só fazer a inscrição lá. Muito obrigado e uma ótima semana a todos. Um abraço.